quem chegou depois desses 6 anos aí, né, mais recente na igreja, não sabe, mas há 6 anos atrás, Julinho passou por um acidente terrível de carro, né? E só quem viveu isso ao lado da família sabe o grande livramento que foi, né? E é por isso que a gente não cansa de agradecer a Deus pelo livramento, pela vida dele. Nós estamos felizes e alegres pela presença do reverendo Vivaldino aqui com a gente, pregador da noite. Mais uma vez eu te agradeço, meu irmão, pela disposição e o pronto atendimento em nos abençoar essa noite aqui com a tua presença e com aquilo que Deus colocou no seu coração. Quero convidar você para vir aqui à frente, tomar o púlpito aqui e nos trazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Que Deus possa abençoá-lo e que nesta noite nós, juntamente com o Senhor, sejamos tocados pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a ficar mais uma vez em pé. Quero convidar o nosso irmão missionário, seu Silas, a nos dirigir em uma oração, pedindo para que nesse momento, especialmente, Deus fale aos nossos corações através do pastor Vivaldino. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos nesse momento especial para cada um que aqui está, ó Deus, te agradecer pela oportunidade de fazer parte, ó Deus, desse período em que a igreja está existindo neste lugar. Te louvamos, ó Deus, pelo pastor que vai trazer a sua mensagem, que ele venha falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que ele fale e já tem falado ao coração dele. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem preparado para que nós estivéssemos neste dia participando, ó Deus, destas bênçãos, dessas alegrias e agraciados, ó Deus, pela tua misericórdia e graça em nosso favor. Te louvamos, ó Deus, por todos presentes. Acompanhe, ó Deus, cada decorrer deste culto, que seja, ó Senhor, para a tua honra e glória. É no nome do teu Filho amado que oramos. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. O Juninho não casou ainda? Ainda não. Eu vivi esse período, estava lá em Bom Jardim, e foi um momento difícil, né? Ele já namorava naquela época, por isso que eu estou perguntando. Agora vai, até isso está se formando. Ah, então está certo. Isso para descontrair. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Estivemos aqui há uns anos atrás, não sei que ano foi, mas um tempo atrás nós estivemos aqui conhecendo a igreja. Tem ali o Luiz, está lá atrás, né? A gente já conhece há algum tempo. Conhecemos os irmãos, mas menos. O Luiz a gente tem mais conhecimento, que conviveu com a gente. Irmãos, nós não vamos falar muito, mas eu queria dar um recado. A minha esposa ganhou mais uma neta na segunda-feira, e nós temos 2 netas, as mais lindas do estado de São Paulo. E tenho 2 netos no Paraná, que são os mais lindos do estado do Paraná. Então nós temos 4 netos, a minha esposa não pôde vir, porque está cuidando da filha, né, e da netinha. Então, peço as orações dos irmãos aí, por esse momento de alegria e também de recuperação da filha. Agradecemos, reverendo, o convite para estar aqui, né? Ele esteve na nossa igreja lá no Bom Jardim, quando nós pastoreávamos, dando uma palestra para a família. Deus abençoou bastante naquele momento. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, para a nossa reflexão dessa noite. Livro de Atos, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 42 ao 47. Diz assim um texto sagrado: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa,
e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Mesmo assentados, nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por esse momento, momento de paz, momento de alegria, momento de gratidão. Ó Deus, nós te pedimos a tua bênção, a tua orientação, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Como é que está a sua saúde? Geralmente os jovens dizem assim, eu estou bem. A criança então, mais ainda. Esses dias atrás conversava com uma senhora de mais ou menos 86 anos, mais ou menos aniversário da igreja, né? 86 anos, e ela dizia assim, olha, dizem por aí que a terceira idade é a melhor idade, mas eu não tenho achado não. Eu sinto muitas dores no corpo, nas pernas, e a saúde não está muito boa, né? Mas quando nós fazemos um aniversário, quando nós completamos mais um ano, geralmente nós pensamos na saúde. Como é que está a minha saúde? Esses dias liguei para o meu irmão em São Paulo e perguntei para ele, como é que está a saúde? Como é que está a vida? E na vida da igreja também nós podemos fazer a mesma pergunta, como que está a saúde da igreja? Igreja somos nós, cada um. E nós precisamos responder essa pergunta, porque é um momento oportuno, 86 anos, a melhor idade. Então precisamos também pensar, fazer uma reflexão sobre a saúde da igreja. Como é que nós estamos vivendo como igreja? E eu acredito que essa pergunta que nós fazemos, como está a igreja, vale a pena para cada um de nós, para a nossa família, porque hoje em dia há muitos seminários sobre igreja, como construir uma mega igreja, como relacionar bem com a igreja, como aumentar as finanças da igreja, como construir uma equipe para a igreja, como fazer isso, fazer aquilo, como fazer um melhor louvor para a igreja, e por aí vai. Mas o que não existe mesmo, não temos visto, é seminário, como construir uma igreja saudável pelos padrões bíblicos, pelos padrões da palavra de Deus. A igreja após o dia de Pentecoste parece ser a mais saudável e a mais poderosa segundo a palavra. A igreja de Atos é o modelo de uma igreja ideal, que nós gostaríamos que tivesse na nossa vida, na nossa companhia. Por isso parece apropriado descobrir, analisar, como podemos ter uma igreja saudável nos nossos dias. Há tanta igreja. Eu conversava com um homem essa semana, e ele falava, tem tanta igreja que está sobrando igreja. Na igreja que eu vou pastorear o ano que vem, na Vila Toninho, eu estava olhando na avenida, na rua principal, não dá para afirmar, mas parece que tem uma igreja, um comércio, uma igreja e um comércio. Falei, gente, quanta igreja aqui tem, né? Tem muito crente aqui. Mas nem sempre essas igrejas, nós podemos afirmar que é uma igreja saudável, é uma igreja agradável. E eu perguntaria, o que nós podemos perceber e fazer uma igreja saudável? Uma igreja vibrante, uma igreja que, na realidade, ela precisa ter algumas características, algumas coisas que nos ajudam, e a igreja saudável, ela está sempre em mudança. Nós tivemos a comemoração de 500 anos da reforma, igreja reformada está sempre se reformando, não importa a idade, não importa as pessoas, a igreja saudável, ela precisa desta característica. Uma igreja saudável também tem muitas crianças correndo, gritando,
dentro do templo. Agora há pouco tinha uma pequenininha aqui, eu achando que ela ia cair, me decepcionei. Igreja saudável está constantemente melhorando, sempre buscando algo novo, porque a igreja saudável investe em pessoas, primeiramente, depois investe em templo, investe em coisas materiais. Igreja saudável está sempre cheia de dizimistas, porque a igreja precisa do dinheiro para sobreviver. Igreja saudável vive sonhando sonhos de Deus, o que posso fazer, como fazer. Igreja saudável não tem no dicionário a palavra não posso. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes o que mais nós ouvimos da boca de muitos cristãos: eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Manda fulano que ele pode. Igreja saudável é uma igreja que evangeliza, igreja que faz missões. É uma das coisas que a igreja precisa estar inserida, e a Bíblia nos mostra claramente que uma igreja saudável, dentro do plano de Deus, tem essas características, e eu gostaria de destacar algumas delas: a questão da doutrina, a questão da comunhão, da adoração, do evangelismo e de missões. Então, a primeira característica de uma igreja saudável é o compromisso com conteúdo. Será que as igrejas têm conteúdo? Será que nós temos conteúdo? A igreja primitiva, ela era saudável porque os cristãos eram apaixonados pelo compromisso com Cristo, com a pregação, com a evangelização. Uma das primeiras características da igreja de Atos era a doutrina. E hoje são poucas as igrejas que até sabem o que significa isso. Confundem doutrina com costumes, com algo que lhe interessa. E é raro nos nossos dias olharem para as igrejas que têm uma doutrina bíblica, uma doutrina da palavra. Às vezes, eu me lembro que quando pastoreei em Cuiabá, estava fazendo um curso de catecúmenos com algumas pessoas para serem recebidos como membro. O conselho me chamou e falou: pastor, está demorando muito, faz mais rápido, para terminar logo, para receber esses membros na igreja. Na realidade, a igreja primitiva, um curso de catecúmeno durava mais ou menos 3 anos. Mais do que muitos seminários por aí. Então, a igreja precisa trabalhar o conteúdo. Em 2 Timóteo 4:3, diz que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina. Embora seja trágico que o mundo não se importa com as doutrinas, não se importa com o conteúdo, a tragédia é ainda maior quando a igreja não se importa com a questão doutrinária. Recebe membros sem prepará-los, e muitas vezes a doutrina é deixada de lado, exalta a experiência pessoal, a experiência da igreja, deixando a doutrina para depois. A experiência saudável de uma vida cristã é ser guiado pela doutrina bíblica da palavra. As pessoas precisam ter conteúdo. Todos os movimentos saudáveis de avivamento na história da igreja teve como característica a doutrina. A reforma não foi diferente. As nossas igrejas não podem ser diferentes. A Bíblia é muito clara sobre a importância da palavra. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A pregação é importantíssima, mas o ensino da palavra, às vezes a igreja pode ser enganada com pensar que outras coisas são mais importantes, que alguns compromissos é mais importante do que a doutrina. E nós estamos enganados quando não praticamos esse cuidado de pregar a palavra, negligenciamos a palavra.
a favor de outras coisas, por causa do tempo. Nós estamos num mundo de muita velocidade, então vamos fazer assim também com a igreja. 2 meses, 1 mês apenas já está bom, vamos recebê-lo. E daí nós olhamos e as pessoas não têm conteúdo. Meus irmãos, tem uma tribo no oeste da Papua, na Indonésia, e essa tribo chama Kimial, possui 4.000 habitantes, e receberam pela primeira vez, não faz muito tempo, não me lembro agora a data, o Novo Testamento traduzido na sua língua nativa. Foi para eles uma grande festa, muita dança, muito choro, porque receberam a palavra de Deus. Um daqueles pastores disse assim: agora nossos corações estão mais leves. Um outro pastor disse: Deus veio até nós através da sua palavra. E ainda outro: a Bíblia é como uma arma nas minhas mãos. Eles não tinham a palavra. Tem um vídeo no YouTube, se você quiser assistir sobre isso, é fácil de ver aquelas pessoas chorando, multidões preocupadas, porque agora tinha a palavra para ser lida. Até então não existia na sua tribo. Isso é grandiosíssimo para nós também. Nós precisamos de conteúdo. Uma segunda característica de uma igreja saudável, além da doutrina, é o compromisso com o cuidado. Se você quiser dar uma olhadinha aí, no versículo 42 do texto que lemos, versículo 44, 45, no versículo 42 fala de devoção. Devoção aqui tem um sentido de cuidar do outro, de responsabilizar pelo outro, chamando aqui de comunhão. Comunhão é ter algo em comum com o outro, é saber da necessidade do outro. Foi a devoção que fez com que eles mudassem para agir em direção ao outro. É uma decisão importante, é uma ordem que a palavra de Deus determina para nós. Não basta olhar para as nossas próprias necessidades, mas nos preocuparmos profundamente com a outra pessoa. Olhar no outro e sentir aquilo que nós estamos sentindo e preocupar com ele, porque a vida cristã não é apenas o conjunto de doutrinas, mas é o verbo que se fez carne na pessoa de Jesus e nos atinge, e nós atingimos as outras pessoas, assim como era em Cristo. Agora nós precisamos também ser em nós, como igreja saudável. São as ações práticas que mostram o amor de Deus, o poder da palavra em nós. A devoção, a doutrina é medida por esses cuidados vividos a cada um de nós. A verdadeira devoção não pode ser desprovido de ação, de compromisso, de sentimento, de espiritualidade no nosso dia a dia. Estamos vivendo em uma sociedade que tem sentimento separado de ação. São duas coisas diferentes. São duas coisas que muitas vezes nós não entendemos. Esses dias atrás eu conversava com um homem e eu falava para ele: você não é meu amigo? Ele disse sim. Eu falei: então me empresta 5.000. Não, mas amizade é uma coisa, negócio é outra coisa. Na realidade nós vivemos desse jeito. Estamos vivendo uma sociedade que nós muitas vezes não entendemos. Tiago 2, 15 a 16 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que adianta falar algo e não viver? É uma história riquíssima do folclore judaico, que 2 irmãos de carne, irmãos de sangue,
um casado e um solteiro, resolveram comprar uma propriedade e trabalhar em parceria, dividir ao meio o fruto da terra. E eles estavam indo muito bem na sua luta, no seu trabalho. E um dia aquele irmão solteiro, deitado na cama, ele fazia uma reflexão dizendo assim: meu irmão é casado, tem esposa, tem filho, não é justo que nós dividamos ao meio o fruto da terra. E eu vou fazer isso, eu vou lá no meu celeiro, cada um tinha um celeiro, vou encher um saco de grãos e vou colocar no celeiro do meu irmão durante a noite em segredo. Enquanto ele estava matutando, o irmão casado também deitado lá na cama com a esposa, pensava o seguinte: eu sou casado, tenho a minha esposa, meus filhos, quando eu ficar velho tem quem vai me cuidar, e meu irmão que é solteiro, não tem família, não tem filhos, ele precisa lutar, trabalhar para conseguir. Eu vou fazer o seguinte: eu vou no meu celeiro todos os dias, pegar um saco de grãos e colocar no celeiro dele em segredo à noite. E eles fizeram isso, cada um tirava o saco de grão, colocava no celeiro do irmão. E é interessante que de manhã eles olhavam o celeiro e não diminuía. O que será que está acontecendo? Num belo dia, à meia-noite, quando eles iam levar o saco de grão para o celeiro do outro, encontraram no meio do caminho. Abraçaram, choraram, reconheceram que um necessita do outro para fazer algo. E a Bíblia diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Se nós fazemos algo por alguém, nós precisamos fazer porque Deus nos ama. Só para ilustrar também, nós trabalhamos no Conselho Tutelar em Itapejara, uma cidade mais ou menos desse porte, de Macaubal. E um dia o meu companheiro falou: pastor, nós precisamos visitar uma família que está passando por necessidade. Eu falei: então é agora, meu irmão. Esse companheiro meu tinha 72 anos na época, mas muito disposto. Coloquei ele no carro, fomos lá na casa daquela família. Antes de entrar dentro de casa, tinha 3 crianças comendo farinha com água e açúcar. E nós ouvimos alguém chorando, entramos numa casa muito precária, estava a mãe na beira da pia chorando. Não tinha um pedaço de pão, não tinha nada. E eu disse: o que fazer primeiro? Falei para aquele colega, aquele companheiro: vamos comprar pão na padaria e a primeira emergência da comida para as crianças. E daí, eu peguei de um lado daquela mulher, ele pegou do outro, falei: vamos para o hospital, a senhora não está bem. Ela chorava e dizia: eu não vou. E aí, com muito custo, com muito esforço, nós conseguimos levar ao hospital, o único hospital da cidade. A médica de plantão, esposa de um amigo meu de escola, era um professor. Quando nós chegamos com aquela mulher, ela disse: pastor, eu não posso atender, eu preciso a guia do INSS. Falei: não, a senhora atende e guia, depois a gente vai ver como é que funciona isso. A senhora atende via necessidade. Ela atendeu, nós fomos numa farmácia, um japonês conhecido nosso, eu disse: você pode me fornecer essa medicação, porque essa mulher precisa ser medicada? Ele disse: pode levar, pastor, o que o senhor precisa? E daí nós fomos no mercado, fizemos uma cesta básica, levamos lá e resolveu de imediato. Depois nós ficamos visitando aquela família para resolver mais alguns problemas. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta, diz Tiago 2,26. Há uma grande necessidade de nós fazermos e termos o compromisso do cuidado, de ter doutrina, de cuidar das pessoas. E a terceira característica de uma igreja saudável,
além da doutrina, além do cuidado, é o compromisso com a comunicação. Uma igreja saudável, ela comunica com a cidade, comunica com as pessoas, comunica da palavra. Evangelismo flui a sua vocação, a sua devoção. E a sua vocação era tão poderosa na igreja primitiva que eles desfrutavam da simpatia de todos os povos, diz a palavra. Toda a cidade conhecia. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu acredito que essa cidade também sabe muito bem desta igreja. Eu parei ali na avenida e perguntei: o senhor podia me dizer onde fica a igreja presbiteriana independente? Ele falou: ó, senhor, segue ali mais 2 quadras, vira à esquerda e já está na igreja. Então é porque a cidade e a igreja comunica. A igreja de Macaubal é uma igreja que fala da sua vocação. E essa vocação realmente tem 2 sentidos, segundo o texto, louvando a Deus e tendo a simpatia de todos os povos. Nada comunica melhor a vida da igreja do que a sua oração, a sua comunicação, a sua vida, a sua determinação, acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Evangelismo de forma natural. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de evangelizar, mas fala muito bem de futebol, de novela, fala muito bem de Facebook, mas às vezes não sabe comunicar de forma natural o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus. E esse evangelismo reflete a paixão da igreja para o mundo perdido. Sem dúvida, estes são os canais da comunicação do Evangelho. Somos nós. Se não acontecer comunicação de forma vertical com Deus, comunhão com Deus, provavelmente não há comunicação horizontal. Há dificuldade, há perca, e por isso a necessidade da igreja orar, da igreja evangelizar. Uma igreja evangelizadora é uma igreja que ora. A igreja primitiva era uma igreja de oração e, consequentemente, uma igreja evangelizadora. Eu tenho visto, pela minha história de 33 anos de ministério, as igrejas, quando vai fazer reunião de oração, porque geralmente o grupo é pequeno, fecha a porta. Não pode, não deve, porque é justamente nesse dia que pode aparecer alguém que precisa da igreja, e a igreja precisa falar de Deus, falar de Jesus, que sem nenhum problema comunicar o Evangelho de Cristo. Moody, um evangelista que viveu de 1837 a 1899, considerado o maior evangelista do século XIX, ele disse: eu prefiro ser capaz de orar do que ser um grande pregador. É preferível evangelizar, orar, do que às vezes pregar a palavra. Uma igreja saudável, ela evangeliza porque está em contato, em comunicação direta com Deus através da oração. E a melhor forma de evangelismo de uma igreja saudável é ter cristãos saudáveis. Não importa a idade, se é 86, 85, 90, não importa. Se a igreja primitiva podia e foi uma igreja saudável, sem dinheiro, sem edifícios, sem especialistas em crescimento de igreja, a igreja de hoje também pode ser saudável e pode ter crescimento. Cada alma tem temor, tem prodígios, tem sinais, estão juntos, tem tudo em comum, persevera unânime no tempo, parte o pão de casa em casa, com singeleza de coração, todos louvam com simpatia, e Deus acrescenta dia a dia vidas sendo salvas. Se você não está dentro desse currículo, então precisa cuidar da saúde pessoal,
para que a igreja seja uma igreja saudável. Portanto, meus irmãos, a igreja primitiva era saudável porque estava cheia de amor para com Deus, com a sua palavra, com os irmãos. A igreja hoje também é muito saudável quando permite que a ação do Espírito Santo faça obra em nós para sermos dedicados na doutrina, na comunhão, no evangelismo, no compartilhar, na vocação. E é interessante que a comunhão dos santos é seguido com a comunhão de Deus. Deus quer que nós tenhamos esta comunhão. Uma pessoa não pode ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos se não tiver dirigido pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus é viva, a doutrina tem que fluir através de nós e em nós, em algum lugar, para com Deus e para com os outros. Eu estava essa semana no meu trabalho, 2 senhoras pararam em frente e mandou uma menina de 8 anos levar um folheto e falar comigo do Evangelho. E eu ouvi atentamente e observava a sabedoria daquela criança de 8 anos. Eu disse, por que nós não fazemos isso? Por que a maioria não faz isso? Muitas vezes a adoração tornou-se uma formalidade, ao invés de uma pregação. A adoração não é apenas um ato ou uma lista programada. A adoração a Deus é uma aplicação prática dos nossos dons, cada um de nós, na forma que nós fomos escolhidos por Deus. Uma vez um jovem, para terminar, chegou para o seu pastor e disse, olha pastor, eu não sei o que está errado comigo, com a minha vida, eu não sei porque isso acontece comigo, eu vou à igreja, vou à reunião de oração, eu tenho praticado a escola dominical e parece que me falta brilho, me falta alegria, me falta alguma coisa, como aquele jovem que falou para Jesus. E aquele pastor, vem aqui meu jovem, você vai até o supermercado, faça uma cesta básica e vai nesse endereço que eu vou te fornecer. Senta com essa família, conversa com ela, mostra que você a ama, que você está preocupado com eles, e depois você vem aqui, porque se você praticar o seu dom, o seu brilho, a sua alegria vai voltar. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, agradecidos, ó Deus, por esse dia, pela vida, pela paz, pela comunhão, e agradecemos por esta igreja, ó Pai, que completou mais um ano de existência nesse local. Pai, abençoe cada família, cada vida, abençoe esta cidade, ó Deus, para que seja tocada pelo Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, através da instrumentalidade de cada irmão desta igreja. Abençoe também outras igrejas, ó Deus, que prega a Tua palavra. Abençoe o pastor da Tua igreja nesse local, conselho, a liderança de forma geral, ó Pai. Abençoe cada um conforme as suas necessidades. E nós te pedimos uma noite de paz, prepara-nos para o dia de amanhã, guarda os nossos corações, e nós fazemos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, e a graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos e convosco permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Não vá embora sem antes passar ali no fundo, comer um bolinho com a gente, tomar um copo de refrigerante, dar um abraço em alguém. Aproveita para fazer isso desde já. Dá um abraço em quem está do seu lado e deseja a ele uma boa semana em nome de Jesus.